Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso web encontro CIEVES Capital. Eu sou Geraldine Madalosso, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVES do município de São Paulo. O objetivo desse web encontro é retomar as atividades de educação permanente aos plantonistas aqui do CIEVES e também abrangendo o território com as unidades de vigilância em saúde, as supervisões técnicas, as coordenadorias, as divisões regionais de vigilância em saúde e as unidades dos serviços de saúde. O tema de hoje que será abordado é o inquérito escolar e o estudo de soro-reversão. São temas que foram sugeridos nos últimos web encontros, principalmente no web encontro em que foi apresentado o inquérito adulto, o inquérito sorológico adulto, foi sugerido então que a gente complementasse e fizesse essa devolutiva com o inquérito escolar e o estudo de soro-reversão. Teremos a presença, então, da palestrante Selma Nequini Costa. Ela é membro do grupo do inquérito sorológico da DVE, aqui Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa. Agradecemos imensamente a participação dela, agradecemos a presença de todos, e informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal YouTube do CIEVES. Por favor, se inscrevam no canal, o link estará no chat, juntamente também com o link para inscrição e posterior recebimento dos certificados. Então, eu gostaria de chamar a Selma, é um prazer recebê-la. Por favor, vamos iniciar, então, o compartilhamento. Gostaria de agradecer imensamente as unidades básicas, né, as pessoas que fizeram as coletas, as pessoas que digitaram esses formulários, que corriam atrás das pessoas sorteadas, dos sujeitos da pesquisa. Isso é uma coisa muito importante de se enfatizar, porque nós estávamos vivendo momentos muito difíceis, e que nós poderíamos ter só tocado o trabalho sem termos pensado em desenvolver essas pesquisas. Então, isso foi muito importante. Eu quero, assim, agradecer de coração mesmo vocês que executaram tudo isso, tá? Depois eu vou contextualizar vocês em que época que a gente estava, mais ou menos, quando fizemos essas pesquisas. Se a Aline quiser compartilhar já o slide do inquérito escolar, eu já inicio, falando um pouquinho dessa pesquisa e depois da seguinte, que é da soro-reversão, tá? A Aline está conseguindo... Selma, sou eu que vou compartilhar a apresentação. Tá só para dizer que vai estar gravado, a gente já está gravando essa apresentação, vai estar no canal do YouTube em breve, junto com as outras apresentações. Por favor, se inscrevam no canal. O certificado também será enviado, então a gente pede que no chat vocês preencham, daqui a pouquinho vai estar o link também da inscrição, para vocês receberem o certificado e o link para o canal do YouTube. Então, eu vou fazer esse compartilhamento, só um minutinho. Tá bom, obrigada. Bom, essa pesquisa, pessoal, já enquanto a Geraldine coloca o slide, é de agosto e setembro do ano passado. Olha como o tempo voou, né? Então, estamos aí com um ano dessa realização da pesquisa. Era uma época em que a gente tinha, assim, já estava evidenciando um pouco a queda de casos daquele pico enorme que tivemos no primeiro semestre do ano passado, mas não era ainda uma situação confortável, né? Porque nós nunca tivemos também uma situação muito confortável, a pandemia foi em momentos de altos e baixos, mas esse momento não era tão confortável, e a gente estava ainda com um patamar meio alto, preocupante e tal, e não tínhamos perspectiva da vacina ainda. Então, nós tínhamos muita preocupação nessa fase, porque nós não tínhamos perspectiva da vacina, não sabíamos como ia se comportar essa pandemia ainda, porque ela estava mostrando um gráfico de subida e descida de casos, e a gente ainda não sabia como ela iria se comportar. Hoje nós temos um histórico para olhar para trás, de 18 meses, né? Mas na época não.
E tinha muita discussão também acerca do que fazer em relação às crianças, né? Porque nós vínhamos com várias fases do inquérito adulto e não tínhamos estudado crianças e adolescentes ainda, tá? Pode passar o próximo. Naquela fase, nós tínhamos assim, antes eu queria contextualizar até quem participou a equipe que realizou esse inquérito sorológico escolar, né, porque vocês veem que, olha como a equipe é grande, né, teve que participar a divisão de vigilância epidemiológica da Covisa, com a diretoria, o CIEVS, o núcleo das agudas, sempre parceiro aí, junto com o CIEVS, tocando essas pesquisas, o DVZ, né, que é o nosso, junto com a nossa divisão de vigilância em zoonoses, com o laboratório de zoonoses, na presença da Caroline, que coordenou todas essas, a questão do processamento das amostras, né, o Eduardo também ajudando na questão da análise de dados, o CINFO, que nos ajudou bastante com informação, e a Coordenadoria de Atenção Básica com assistência laboratorial, o gabinete, as coordenadorias regionais de saúde e STS, né? As UVs, as DRVS, vocês veem que é uma equipe de território e nível central, né? Juntos. E os profissionais das 468 BS, dos CS também, parceiros, e a Secretaria Municipal de Educação nos fornecendo o cadastro dos escolares. Então, assim, é uma equipe bastante grande, a cada um a gente agradece, não daria para nomear aqui, né, a parceria. Pode passar, por favor. Então, nessa época, eu estava falando, né, das motivações para a realização desse estudo. A gente tinha, assim, controvérsias sobre a possibilidade de reabertura das escolas diante da situação epidemiológica de agosto de 2020. Nós tínhamos a questão da síndrome inflamatória multissistêmica, que em abril de 2020 houve a primeira descrição de caso formalmente, né, por outros países, e em julho de 2020 o Brasil tornou de notificação, né, através de formulário, essa síndrome. Então, se questionava se aumentar o número de casos de crianças pode aumentar o número os casos também de síndrome inflamatória, como é a questão dos óbitos, de casos graves em crianças. Então, tinha essas controvérsias sobre a abertura ou não das escolas, né. Tinha uma escassez de estudo também, porque poucos estudos abordavam crianças e adolescentes, porque ainda estavam iniciando os estudos naquela época, né, dessa doença. Alguns estudos também sobre a transmissibilidade nessa população de crianças pequenas, qual é a capacidade dessas crianças transmitirem. Elas são mais, aí também as dúvidas, são mais assintomáticas, menos do que os adultos, a prevalência seria parecida ou mais alta do que os adultos, e outras variáveis, como faixa etária, nível socioeconômico, as variáveis que nós vamos mostrar para vocês aqui nesse estudo, tá? Pode passar. Diante dessa situação, nós traçamos um objetivo, que seria conhecer a prevalência da infecção por SARS-CoV-2 em escolares da rede pública municipal, estadual e privada, e que poderiam nos ajudar a direcionar estratégias de atenção à saúde. Nós fizemos 4 fases de 15 em 15 dias durante 2 meses. Quem estava no território lembra a correria que foi para fazer tudo isso, né? E foi bastante intenso o trabalho com essas crianças. Nós fixamos a faixa etária de 4 a 14 anos, porque houve facilidade de coleta a partir de 4 anos, e também porque nós tínhamos o cadastro do escolar, que partia dos 4 anos, e iria até 14 anos, porque nós conseguimos, na fase 1 e 2, trabalhamos só com a rede municipal. E na fase 3 e 4, nós conseguimos entrar com a estadual e a privada. Então, na primeira e segunda fase, a base de dados para pesquisa foram os escolares matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2020. Um total de 675.922 crianças e adolescentes, né, escolares, tá? Só para lembrar, essa fase as escolas estavam fechadas, né? Alunos de ensino infantil EMEI de 4 a 5 anos, ensino fundamental 1 de 6 a 10, fundamental 2 de 11 a 14. Foi feita uma amostra aleatória simples de 6.000 alunos estratificados por nível escolar, então 2.000 alunos em cada extrato desse, né? Na fase 3 e 4, a amostra já foi o número de alunos da rede municipal, estadual e privada de ensino no ano letivo de 2020, né?
já subiu para 1.480.257 crianças escolares, divididas dessa forma que vocês podem ver aí, a rede municipal, estadual e privada. Foi uma amostra aleatória simples também de 6.000 alunos, mantivemos a mesma amostra, estratificada por rede de ensino. Então, em cada rede municipal, estadual e privada, esses 6.000 foram divididos, tá? Pode passar. Qual que era a nossa rotina, né? E também a preparação para um estudo desse porte, né? Que a gente não vê os bastidores, mas muita coisa é feita na preparação dessa pesquisa. Então, elaboração de instrutivos, de entrevista, de coleta, o questionário ainda era FormSUS, na época nós tínhamos o FormSUS, né? Elaboração de carta de apresentação aos responsáveis, termo de consentimento informado. O CONEP nos exigiu bastante detalhe nesse termo de consentimento, por se tratar de crianças, então nós tivemos que adaptar a linguagem para crianças e adolescentes. Fizemos 2 tipos de termo de consentimento, um para crianças bem pequenas, que pudesse compreender que eles estavam participando da pesquisa, né? Realização desse registro da pesquisa na plataforma Brasil, submissão ao Comitê de Ética e ao CONEP, né? E na rotina, pessoal, como era de 15 em 15 dias essas fases, a equipe do inquérito escolar elaborava cronogramas de cada fase, realizava sorteio das amostras, o Dr. José Olímpio e o Eduardo, a quem os dois a gente agradece demais, né, porque é uma seriedade na forma de trabalhar, essas amostras foram muito representativas, foi feito com muito cuidado essa amostragem, administração e análise dos bancos de dados dos formulários, porque esses formulários geravam bancos de dados para a gente analisar, consulta a bancos de resultados de exames para vinculação aos formulários digitados, limpeza de duplicidade, porque muitas vezes havia problemas de digitação de 2, 3 fichas da mesma pessoa, né? Complementação dos dados faltantes e análise de dados, então, através do programa R-Stata, que também é bastante detalhada essa análise de dados depois, tá? Pode passar. Aqui, o questionário. Quem trabalhou lá na ponta lembra do FormSUS, nós fizemos questões que poderiam nos ajudar a entender, porque além da coleta, nós queríamos entender fatores sociodemográficos, outras variáveis que o questionário nos trouxe. Então, eu queria destacar muito para vocês isso, a importância nessa pesquisa, o diferencial com outras pesquisas realizadas com sorologia, que foi esse questionário, porque eu acho que isso foi muito importante. Depois que nós analisamos os dados, nós percebemos que realmente foi muito importante termos resultados desse tipo. Então, uma identificação da criança sorteada, lógico, isso incluindo renda familiar, níveis de instrução de moradores, a investigação, né, incluindo o motivo da não realização da pessoa não aceitar ou não encontrar, endereço não encontrado, as informações clínicas, incluindo sintomas, se era sintomático, aprofundava a avaliação nos exames realizados, contato com caso de Covid, informação sobre grau de distanciamento praticado, uso de máscara, se permanecia no local, em que local ele permanecia maior tempo, porque as escolas estavam fechadas, muitas crianças ficavam com parentes, vizinhos, né? Então, nós investigamos um pouco isso, moradores idosos na residência, uso de transporte público. Então, eu queria destacar para vocês isso, porque foi uma pesquisa, foi uma grande percepção da equipe que montou essa pesquisa, fazer esse questionário e aprofundar esses dados, tá? Pode passar a próxima. Aqui eu também tenho um destaque a fazer. A nossa metodologia foi um teste imunocromatográfico, IgM-IgG, que inicialmente, ele é projetado para teste rápido, ele é um teste rápido. Mas nós, para aumentarmos a sensibilidade, aí agradeço a Caroline, o Labizou, por processar todos esses exames, nós fizemos o soro centrifugado em ambiente laboratorial, isso deu uma confiabilidade muito maior ao teste, né? Realizado por técnicos de nível superior, calibragem de leitura e padronização para análise, com iluminação adequada, né, num laboratório. Então, ele deu um diferencial para a nossa pesquisa, ter sido feito em ambiente laboratorial. Outra coisa muito importante, que eu acho que é um orgulho, né, a gente tem um laboratório que tem uma soroteca própria. Então, nós temos tudo isso arquivado, guardado, que permite uma recertificação
uma outra avaliação, e como vocês vão ver na próxima aula, o estudo de soro-reversão que nós acabamos utilizando a soroteca, né? O teste aprovado pela Anvisa, né, claro. Análise dos dados, já falei para vocês, utilizamos os programas R e Stata, então foram calculadas as estimativas de prevalência ponderada e um intervalo de confiança de 95%. E estudamos algumas variáveis que eu vou mostrar para vocês agora. Pode passar. Aqui, eu fiz uma síntese, um quadro síntese de todas as fases. Não se preocupem tanto com tantas informações, eu vou falar o que é mais importante para vocês, tá? Na fase 1, de 6 mil escolares sorteados, nós conseguimos coletar 2.659, o que nós consideramos em todas as fases, né? 2.518 na fase 2, 2.182 na fase 3, 2.060 na fase 4, nós consideramos uma resposta boa, porque tratava-se de crianças, mais difícil, muitas vezes, encontrar um responsável na casa para autorizar essa coleta. Nós tivemos várias questões que aconteceram, vocês que estavam nas regiões sabem mais do que nós, como é complicado, né, a questão da criança. Então, consideramos uma boa resposta, e os fatores que mais, assim, deram como motivo para não coleta foi não encontrar um responsável para autorizar, ou até algum problema com o endereço, essa criança não estava no local nas 2, 3 vezes que foram procurados, porque vocês insistiam muito no território, que a gente sabe, voltavam à residência para tentar fazer a coleta, né? Mas muitas vezes não foi possível. Vamos dar uma olhada nos resultados. Então, aqui em vermelho embaixo, a fase 1, 16% de prevalência de infecção, então, nesses escolares. Na fase 2, 18,3%. Aí, essas duas fases foram só no municipal, nos alunos da rede municipal. Fase 3 e 4, nós tivemos 16,5% e 16% de prevalência, sendo que na rede privada, sempre menor a prevalência. Então, na fase 3, chegou a ser metade da prevalência das escolas públicas. E na fase 4, diminuiu um pouquinho essa diferença, mas ainda há diferença, a privada sempre menor, tá? Houve um aumento, então, da prevalência aí na rede privada quando comparada à fase 3 e 4. O que a gente pode também dizer disso? Pode passar a próxima, Geraldine, porque já tem o gráfico que dá uma resumida em toda a prevalência que nós obtivemos, né? Então, dá para perceber bem a diferença do privado, né? Que é esses dois primeiros, essa primeira parte do gráfico, em relação ao estadual e municipal, que são as nossas públicas, né? O que nós podemos pensar, talvez, na forma a quarentena, como que essas crianças estavam mantendo um distanciamento maior dessa rede privada, e isso não tem relação com a escola, porque, como a gente disse, as escolas estavam fechadas nessa fase, né? Mas sim no quanto foi possível ter de condições para isolamento e distanciamento, né, que tem relação, provavelmente, com essa prevalência. Pode passar a próxima. Em relação à faixa etária, né, olhando assim visualmente, parece que vai ter uma diferença das faixas etárias 0 a 4, 5 a 10, 11 a 14, lado esquerdo fase 3, lado direito fase 4, mas aplicando algumas análises, não deu diferença significativa, porque os intervalos de confiança considerados, de 95%, os intervalos de confiança que nós estudamos, eles se sobrepõem, então não é possível confirmar uma diferença entre as faixas etárias, apesar de parecer que há uma tendência, né? Na rede estadual não houve representatividade escolares na faixa de 4 a 5, por uma questão, né, que não tem essa faixa etária, então a gente preferiu analisar dessa forma para o município inteiro, juntando as 3 redes aí. Pode passar a próxima. Aqui também nós juntamos, né, as 3 redes, municipal, estadual e privada, porque a representatividade da faixa da classe social A e B não foi boa nas públicas, né? Por uma questão que a gente já esperava. Então, a gente preferiu juntar para conseguir, pelo menos, analisar as classes sociais.
aqui sim nós tivemos uma diferença, então a prevalência de infecção na classe social D e E, ela é maior e significativa essa diferença em relação às classes C e AB, tá? Então, a gente percebe essa questão que já foi mostrada até no inquérito adulto, que a classe social tem realmente uma diferença na possibilidade dessa transmissão aí, da infecção, da prevalência da infecção. Pode passar. Na questão da raça-cor, deu parecido com o adulto também. Nós não conseguimos confirmar de forma significativa por essa questão da sobreposição dos intervalos de confiança. Isso é uma questão estatística, né? Que aqui a gente está falando de forma genérica para vocês, mas só para compreender que, apesar de mostrar a raça-cor preta-parda maior em relação à branca nas duas fases, a gente não consegue comprovar isso de forma significativa, mas provavelmente com uma amostragem maior e um estudo que pudesse se estender, a gente provavelmente mostraria alguma diferença, tá? Então, não há também indivíduos suficientes no sorteio, né, que eu coloquei a observação aqui, para análise das outras categorias de raça-cor. Então, indígena, amarelo, não foi possível calcular a estimativa de prevalência. Então, a gente comparou só a preta parda com branca, tá? E foi parecido com o estudo do inquérito adulto. Pode passar. Aqui, a adesão ao uso de máscara, né? Isso é uma pergunta, uma resposta que é referida pelos entrevistados. Então, houve uma referência de que eles utilizavam, na maior parte das vezes, sempre, na maioria das vezes, e maior do que 90% esse uso de máscara lá naquela época que a gente estava avaliando, em agosto do ano passado. Pode passar. Aqui o distanciamento social, eles estavam mesmo, não estavam frequentando a escola, então já era esperado que fosse uma adesão ao distanciamento social elevado, né? Aproximadamente 98% aderiram parcialmente ou totalmente às medidas de distanciamento que nós questionamos, fizemos no nosso questionário, né? Então, eles realmente aderiram a esse distanciamento pela referência dos responsáveis, e alguns que eram maiores, eles próprios respondiam no questionário também. Pode passar. Aqui, uma coisa interessante que nos preocupou na época, né? Porque a proporção de escolares que permanecia a maior parte do tempo em domicílios com moradores idosos. Porque o que acontece? Na falta da escola e desses pais precisando, muitos não puderam parar de trabalhar, principalmente de prestadores de serviços e tudo mais, as crianças permaneciam com idosos, ou até porque mora mesmo um idoso com eles, né? Então, a gente achou bem alta a taxa, assim, 25%, de 25% a 30%, né, variando aí da rede pública e privada, eles permaneciam a maior parte do tempo em domicílios com moradores idosos. Isso nos preocupou, o fato, na época, né, imagine como nós temos que nos reportar àquela época, sem vacina, né, e com uma situação ainda muito obscura do futuro dessa pandemia, e essas crianças permanecendo aí com idosos, né. Nós nem perguntamos se morava um idoso com eles, mas se eles permaneciam a maior parte do tempo em domicílios com a presença de idosos, porque eles podem ter sido deslocados para a casa dos avós e tudo mais. Então, a gente achou bem alto, é 1/4, né, aí das crianças. Pode passar. Aqui, uma coisa que chamou bastante atenção, vocês lembram dos estudos, quem assistiu aí a apresentação do inquérito do adulto, viu que variava, né, de fase para fase, vai em torno de 35%, 40% de assintomáticos. Aqui na criança, chegou a 65% de crianças que não referiram nenhum sintoma desde março de 2020 até o momento da pesquisa. Então, isso variou, teve até uma fase aqui, na fase 3, ó, vocês podem ver que o privado atingiu 70% de assintomático, né? Então, a gente pode ver que realmente, ó, no municipal também na fase 4 atingiu 70% de assintomático, então de 65% a 70%,
esses escolares não apresentavam sintomas, então nós ficamos bastante preocupados com a transmissão, porque não tinha ainda muitos estudos, né, que diziam como é que é a transmissão do assintomático, né, será que ele teria essa transmissibilidade alta, com pessoas com comorbidade de suas residências, então houve uma preocupação bastante grande naquela fase, e uma surpresa para nós esperávamos até que as crianças fossem assintomáticas, mas só para vocês entenderem, eles tiveram um resultado reagente aqui, né? Então, tinham sorologia para o SARS-CoV-2 sem nunca ter apresentado nenhum sintoma desde o início da pandemia, tá? Pode passar o próximo. Acho que é um resumo geral aí, vai ficar para vocês, porque isso aqui vai ficar gravado. Então, a prevalência, então, foi significativamente menor na rede privada de ensino, em comparação com a rede pública. Na fase 4, essa diferença diminuiu um pouco, né? Mas ela chegou a ser grande na fase 3. Não houve diferença significativa da faixa etária. Intervalo de confiança se sobrepõe também na raça-cor, mas ela é mais alta na preta parda, mas não confirmou a diferença por teste, né? Em torno de 65% não referiram sintomas desde o início da pandemia, e de 25% a 30% de escolares permaneciam com a presença de moradores com 60 anos ou mais. Então, esse estudo, assim, quando nós terminamos, né, no processo já de realização desse estudo, nós fomos ficando bastante preocupados com essa questão da criança, né, e pensando assim, qual o rumo que teria tudo isso, porque na época nem tínhamos ainda a perspectiva de iniciar uma vacinação e proteger esses idosos aí que permaneciam nas residências com com os idosos, né. Acho que é isso. Passa a próxima, Geraldine. Acho que tem um nosso e-mail, inquérito escolar Covid-19, para qualquer dúvida sobre essa questão do escolar, né? Acho que era isso dessa parte. Não sei se como que a organização quer fazer, se eu já emendo no próximo tema, ou quer. Acho que a gente pode já emendar, né? Podemos emendar e depois deixar as dúvidas para o final, se alguém quer comentar alguma coisa, né? Então, acho assim que foi importante, nós na época questionamos, só para terminar esse tema, né, nós questionamos bastante, assim, esses estudos sorológicos, né, que muitas vezes são questionados, por que realizar um estudo sorológico, né, mas acho que era uma doença, assim, ainda, com tantos desafios, tão nova, que qualquer estudo que venha, ele vai colaborando para você entender melhor essa circulação, né? Eu queria só fazer um comentário aqui, que diferente do inquérito adulto, que quem assistiu pode ter comparado, a gente não podia, nesse estudo do escolar, fazer comparação de regiões, nem do IDH, porque nós não trabalhamos com sorteio por região, então nós não tínhamos amostragem por região, nós trabalhamos estratificado por tipo de rede de ensino, tá? Por isso que a gente não mostrou resultados regionalizados, porque o sorteio foi feito por tipo de rede de ensino, tá bom? Primeiro por faixa etária, né, Selma, e depois por rede de ensino. Então, a primeira e a segunda fase por faixa etária, depois foi isso mesmo. Tá bom, então acho que a gente pode partir para o outro estudo, depois abrimos. O próximo estudo que a gente vai apresentar, então, pessoal, ele surgiu, é o seguinte, nós estávamos numa fase também, no final do ano passado, que nós estávamos realizando várias pesquisas, estávamos acompanhando, fazendo esse estudo ao longo do tempo do inquérito adulto, né? E nós estávamos, assim, intrigados com o fato, depois de uma certa fase de coleta dos adultos, não termos mais a subida da prevalência. Ela meio que estacionou num determinado patamar, e teve uma subida inicial, aí estacionou, e ela não acompanhava muito a incidência acumulada de casos, né?
Então, a gente percebia que a incidência aumentava de casos, então deveria ter aumentado também a prevalência. Nós começamos a questionar, será que essas pessoas estão perdendo, esses anticorpos estão diminuindo? O que está acontecendo? Então, nós resolvemos fazer um estudo de sororeversão. Nós retestamos a população de 18 anos ou mais que participaram do inquérito sorológico. Nós fizemos isso em dezembro, quem lembra aí que estava no território fazendo essa pesquisa, foi bem também desafiadora, porque tínhamos que ir atrás daquele sujeito que já tinha participado da pesquisa, dizer da importância dele participar de novo, e ainda assim dizer que mesmo que ele não tivesse os anticorpos detectados novamente, para ele explicar, né, que não seria um fator, assim, dizer que ele não tinha mais proteção, porque existem outras formas de proteção que não são só a presença do IgG, né? Então, no início de janeiro, a gente conseguiu fazer um relatório dessa sororeversão. Aqui foi importante todo o apoio do Labizol novamente, né? Para processar todas essas amostras e parear, e nós depois pareamos com os resultados que já tínhamos obtido no inquérito. Pode passar o próximo. Aqui os agradecimentos novamente, não posso deixar nunca de agradecer a todos esses setores, que eu já falei na outra apresentação, mas para dar uma passada geral, a DVE, a DVZ com seu laboratório, CEINFO, a Coordenadoria de Atenção Básica, Assistência Laboratorial, o gabinete, as coordenadorias, todo o pessoal do território, né, os laboratórios regionais, DRVS, UVES, e os especiais do coração, profissionais das UBSs que foram, assim, né, para ir atrás de cada um que tinha sido sorteado, que nós sorteamos, que nós selecionamos, né, novamente, que tinham tido o exame, então, reagente lá numa fase anterior do inquérito. Pode passar. Então, o que foi essa retestagem, né? Nós tínhamos como objetivo estudar a ocorrência da sororeversão, ou seja, se tinha acontecido a queda de anticorpos ao longo do tempo, nos casos com exame sorológico reagente do inquérito realizado em adultos, tá? Pode passar a próxima. Para isso, nós também traçamos alguns objetivos específicos. Então, nós dividimos da seguinte forma. Primeiro, verificar se havia perda de anticorpos, considerando o intervalo entre as duas coletas. Então, nós selecionamos pessoas que tinham tido exame reagente na fase 0, porque nós tivemos uma fase que foi piloto, né, que a gente chamou de fase 0. Na fase 2, 4 e 6 do inquérito sorológico, e o momento atual da retestagem, que seria dezembro. Então, nós comparamos se houve, por exemplo, quem estava tinha reagente, se a fase 0, por exemplo, tinha mais sujeitos com perda de anticorpos do que uma fase mais recente, que era a fase 6, por exemplo. Então, a gente comparou o tempo. No item 2, de identificar, pegar só o grupo de sintomáticos, que aqui no meio tinha de tudo, né? Lembra que tinha uma porcentagem, lá quando vocês viram o inquérito sorológico do adulto, tinha uma porcentagem que era sintomática e uma porcentagem que não foi sintomática. Então, aqui nós pegamos depois só os sintomáticos e vamos ver o que aconteceu da data do início do sintoma até a data da retestagem. Então, será que quanto mais tarde, mais tempo atrás ele teve sintoma, será que ele perdia mais, esse anticorpo desaparecia com mais facilidade? Tinha uma relação entre a data do início do sintoma e a data da retestagem? Esse foi o item 2. E o item 3, identificar nesses que tiveram sororeversão. Então, realmente não aparece mais o anticorpo. Tem relação com faixa etária? Tem relação com sexo feminino, masculino? Tem relação com ser sintomático ou não sintomático? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, os resultados dessas 3 partes, tá? Pode passar a próxima. Só para lembrar, a metodologia foi a mesma do inquérito sorológico, tá? A gente utilizou as mesmas condições do Labizol, condições controladas, iluminação adequada, foi feito em soro, não foi em ponta de dedo, né? E a população-alvo dessa pesquisa
foram 1.097 sujeitos adultos que tiveram resultado reagente nas fases anteriores do inquérito sorológico de junho a setembro, mais ou menos, tá? Então, o intervalo entre as coletas ficou mais ou menos assim: 184 dias, 154 dias, 125 e 97. Ou seja, 6 meses, 5 meses, 4 meses e 3 meses, né? Para simplificar, de diferença entre a fase que ele estava reagente e a retestagem. Aplicamos um novo questionário para atualização das informações. Pode passar. Aqui um quadro, um resumo, então, do que aconteceu. De 1.097 sujeitos reagentes, 730 aceitaram retestar. 367 não foi possível, ou porque houve uma recusa, ou porque não foi encontrado. Recusa, desses aqui, 367, foi mais ou menos 30% de recusa, não quiseram participar novamente. E outros não foram encontrados, tá? Desses 730 com adesão, 707 conseguimos o resultado mesmo confiável que pudesse ser analisado. Houve uma perda de alguns, como sempre há em qualquer pesquisa. 21,4%, que são 151, não apresentavam mais anticorpos, o que a gente considerou, então, como soro-reversão, para usar um termo mais... para simplificar o acontecimento. Então, houve a queda do anticorpo, tá? Em 21,4%. Isso nos intrigou bastante, depois eu vou falar para vocês no final dessa pesquisa o que a gente acabou fazendo também para nos ajudar a entender. Pode passar o próximo. Aí, o que a gente esperava? Provavelmente quem testou reagente há mais tempo deve ter uma diferença de quem está mais recente. Então, nós comparamos os sujeitos da fase 0, 2, 4 e 6, e não houve diferença significativa quando considerado o intervalo entre as duas testagens. A gente aplicou um teste do Q², tem um resultado super confiável estatístico, que comparou esses 4 grupos, então não houve relação entre a data que ele estava reagente lá no inquérito sorológico para a data da retestagem. E a gente achava que era o tempo, né? Bom, provavelmente tem relação, e não mostrou. Pode passar o próximo. Aí, lembra que eu falei para vocês que a gente separou os sintomáticos? Então, analisamos o quê? Os sintomáticos em faixas de dias, de mais ou menos tanto tempo que eles tinham tido sintomas, então, de 300 a 270 dias atrás, de 200 a 40, 240, de 240 a 210, mais ou menos, né? 210 a 180 e menor que 180. E também pensamos, bom, se ele teve sintoma há tanto tempo atrás, provavelmente cai mais o anticorpo naquele que teve um sintoma mais antigo, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais simples. Não houve diferença estatística também. Nós aplicamos o Q² aqui para analisar, inclusive fizemos outras divisões de faixas de sintomas, né? E no tempo decorrido entre a data de início do sintoma referido pelo sujeito até a data de retestagem, não interferiu nessa queda de anticorpo, não foi esse fator que deu significante, tá? Pode passar próximo. Aí, vamos pegar, então, quem houve, né? Em quem houve a sororeversão, naqueles que houve queda. É a faixa etária que está interferindo? Faixa etária sem diferença, apesar de visualmente a gente achar, né? Olha, parece que o idoso ali deu um pouco menos, tudo. Não, nós, inclusive, na época foi o Eduardo que estava trabalhando com esse banco e o José Olímpio também fizeram várias outras combinações, né? Fizeram combinações de faixas etárias diferentes e o Q², o teste estatístico, não mostra diferença significativa na faixa etária. Pode passar o próximo. Aqui a nossa surpresa, né? Nós achamos também que sexo feminino e masculino provavelmente não vai dar diferença e deu diferença. Houve uma maior sororeversão em homens, né? Então, os sujeitos do sexo masculino tiveram uma sororeversão de 27,2% e o feminino 18,4%.
Outros estudos são necessários, né? Nós aplicamos o Q quadrado, então é confirmado estatisticamente essa diferença, mas óbvio que quando a gente encontra uma diferença assim, que não tem de cara uma explicação científica ou o que for, nós precisamos estudar com mais aprofundamento essa questão, né? Passando o próximo, eu vou voltar a explicar uma coisinha aqui do sexo feminino e masculino. Pode passar o próximo, que foi essa questão. Os assintomáticos, quem nunca teve sintoma desde o início da pandemia até o momento das testagens e retestagens, eles tiveram uma maior sororeversão. Então, no momento, nós percebemos que 26% sobe bem, né, do assintomático, e ele não apresentava mais anticorpos na retestagem. Isso foi confirmado com o teste do Q quadrado também, uma diferença estatística, né? Aí nós começamos a relacionar as variáveis, porque eu falei, bom, então uma hipótese é que há mais assintomáticos do sexo masculino, então poderia explicar aquela diferença. Quando nós avaliamos a proporção de sintomático e assintomático, ela é parecida no sexo feminino e masculino. Então, não é essa questão que poderia explicar a diferença lá do sexo feminino e masculino. Mas, como eu disse, isso aqui seria muito interessante de ter um aprofundamento do estudo, né? Provavelmente, os assintomáticos fizeram uma resposta imunológica mais fraca, se assim pode ser chamado, né? De forma mais simples, e houve essa queda aí de anticorpos. Pode passar próximo. Então, o que a gente concluiu? Eu vou dizer para vocês que não acabou, porque aí nós resolvemos aprofundar. A taxa geral de sororeversão foi de 21,4%, né? Então, aqueles que tiveram resultado reagente, no momento da retestagem, não tiveram mais. Não houve diferença significativa considerando tempo decorrido entre as testagens, tempo decorrido entre o início do sintoma e a retestagem, faixas etárias, né? E houve diferença estatística no sintomático e assintomático, e sexo masculino e feminino, com necessidade de outros estudos, né? Mas, como a equipe é muito, né? Nós estamos sempre conversando e discutindo e tentando entender, como eu disse para vocês, por que essas pesquisas são importantes. Então, o território, vocês que fizeram a coleta, entendendo agora por que tanto sacrifício, né, de fazer tantas pesquisas, uma doença que ninguém conhece, que não se sabe, qualquer pesquisa que vá agregando, vai nos ajudando muito a entender como agir também, né, numa pandemia. Então, nós pensamos o seguinte: precisamos ver se a gente utilizar outro tipo de teste sorológico, se diminui essa perda de anticorpos. Por quê? O que nós pensamos? O anticorpo, ele pode ir caindo a um nível que esse teste pode não detectar mais, mas um teste mais sensível poderia detectar, por exemplo. Então, com todo o empenho aí do Labizou, foi possível adquirir o teste ELISA, e nós fizemos uma proposta de aprimoramento desse estudo, utilizando a soroteca do Labizou. Então, utilizando tudo que... Aí não precisou mais fazer coleta, não teve mais esse movimento de sorteio nem de coleta, porque nós utilizamos o banco, a soroteca do Labizou, para fazer o processamento das amostras com o teste ELISA. Então, pode passar a próxima, viu, Geraldinho, que acho que já resume o estudo. É um aprimoramento da análise de 2021 bem simples. Nós não aprofundamos muito, porque nós também ficamos sempre pesando o custo-benefício de utilizar os testes, né, pessoal, também para pesquisa. Então, nós não gostaríamos de gastar tantos testes, de utilizar tantos testes assim do ELISA. Então, o que nós fizemos naquela época? A motivação para o nosso estudo foi que nós questionamos se os resultados seriam diferentes utilizando outro teste sorológico, supondo que a sensibilidade do teste teria alguma influência para a não detecção dos anticorpos. Então, o objetivo foi aprimorar a análise de casos com sororeversão, no estudo anterior, aplicando o imunoenzimático, que é um teste bastante sensível, anti-SARS-CoV-2, ELISA e IgG. Nós conseguimos adquirir, então, esse teste da Euroimmun, e com a utilização da soroteca do Labizou, foram processados novamente os que deram sororeversão. Lembra que eram 151 casos, lá no começo falei
que eram 151 daquela amostragem de 1.097 que a gente tinha conseguido afunilar, testar 700 e pouco. Eu vou mostrar para vocês o gráfico de novo. 151 foram reprocessados com ELISA. Pode passar? Então, ficou assim. Esse azulzinho claro é o estudo anterior, né, pessoal? Que era de 1.097 testes, lembra? Os 151 não reagentes, vamos nesse vermelhinho. Dos 151 não reagentes, nós aplicamos o ELISA. E 88 voltou-se a detectar o anticorpo. Foi em torno de 58,3%. Tivemos inconclusivos, alguns não processados, faz parte de qualquer pesquisa envolvendo testes, né, envolvendo laboratório e tudo. Mais 44 sujeitos mantiveram não reagente, mesmo com o teste ELISA, que é mais sensível, tá? Então, 58,3% nós achamos uma porcentagem alta. Isso concluiu que houve maior sensibilidade do método ELISA na detecção de anticorpos, e isso direcionou, como já foi falado, acho que pela Gabriela na palestra do inquérito adulto, direcionou todo o nosso estudo, incluindo ELISA, no estudo do adulto em 2021, né, porque ele realmente mostrou uma sensibilidade maior. Então, assim, aqui dá para perceber o quê? Uma parte realmente voltou, conseguimos detectar, porque a sensibilidade do teste era maior. Houve a queda, porque o mesmo teste na mesma pessoa deveria ter detectado novamente se ela tivesse mantido o nível de anticorpos, né? Então, aquele teste também teria que ter detectado. Então, houve uma queda, mas uma queda que não representou, não desapareceu, vamos dizer assim, em 88 sujeitos, ele estava lá, ele foi detectado com um novo teste. Mas em 44 sujeitos ele não foi reagente, mesmo com teste novo. E mostrou aquelas diferenças que a gente estava comentando com vocês, dos assintomáticos, do sexo masculino. Então, são estudos que ainda precisam ser feitos. Não significa que isso tem que deixar claro que a pessoa não tenha proteção contra a doença, porque o IgG não é a única forma de avaliar a proteção, né? Acho que caiu o áudio da Selma. Vou esperar ela entrar novamente. Era o último slide. De qualquer forma, a gente vai aguardar ela Bom, então, aguardando a reintrodução da Selma aqui na sala, comentar, então, a parte final dos resultados do estudo de sororeversão, que foi o uso do teste ELISA, né? Isso justificou a nossa entrada para 2021 no inquérito adulto utilizando o teste ELISA, né, Selma? Isso, desculpa, acho que caiu a internet mesmo, consegui voltar. Então, acho que era isso, né, Geraldine? Aí nós aprimoramos, a gente só queria fechar, assim, falando para vocês dessa importância, né, de ter feito estudos que realmente foram feitos com recursos nossos, no meio de uma situação tão difícil que todos estavam, tanto o nível central, com os protocolos, como o território, com a correria de atendimentos e tudo mais, e agradecer a oportunidade, ver se alguém tem alguma questão a fazer também, alguma pergunta. Só um comentário, né? Você falou que é uma época de desafio, realmente, e queria até colocar a informação que
a periodicidade do inquérito escolar, ele foi a cada 15 dias. Isso. Porém, lembrar que também, intercalado com o inquérito escolar, a gente estava realizando o inquérito adulto. Então, era uma semana de inquérito escolar, na semana seguinte, inquérito adulto. Uma semana, inquérito escolar, isso foi durante 2 meses. Foi realmente... Foi bem puxado, né? Foi prova de fogo para a ponta, para a coleta, para a gente que estava no grupo, fazer sorteio, fazer análise, revisar os questionários, fazer a limpeza do banco de dados, isso tudo junto, né? Então, realmente foi um desafio para todos esse período de inquérito escolar, inquérito adulto, e no final do ano deu para a gente respirar um pouco e pensar nesses novos estudos, né, Selma? Sim. O estudo de sororeversão e depois o uso de outros testes, como o ELISA, que gerou e ao mesmo tempo correndo para essa compra do ELISA também, que tudo é sempre complicado, né, adquirir tudo. Então, acho que foi uma fase de bastante crescimento de todos, né, porque essa pandemia ainda não acabou, os desafios são diferentes esse ano, iniciamos o ano com o desafio de vacina, e os desafios vão se modificando, e nós estamos... tem alguma pergunta, acho que no chat, geralmente. Isso, a Alves Penha está perguntando se, considerando o resultado do novo teste, gostaria de saber se as porcentagens de sororeversão dos assintomáticos e homens se manteve. Tá. É o seguinte, como eu tinha comentado com vocês, essa fase que a gente chamou de aprimorar e testar com ELISA, ela não foi feita completa, nós não retestamos tudo de novo, a gente só pegou os que não estavam reagentes, os 151, e não aprofundamos nesse estudo para dizer isso, e nem para recalcular a sororeversão, não é possível recalcular, porque nós não fizemos com todos novamente, e teríamos que fazer todos os testes novamente, e estudar essas variáveis, então não foi feito. Né? Tinha que retestar os 730, né, com ELISA para verificar realmente quantos reagentes e não reagentes. E aí vocês vão dando ideia, ó, a Caroline do DVZ já entrou falando, podemos retestar, estamos com todos no banco. Eu inclusive pedi para a Caroline fazer os comentários pelo laboratório. Caroline, pode abrir seu microfone aí, por favor. Isso, por favor, Caroline. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Adorei a apresentação. Obrigada, viu, Geraldine? Obrigada aí, Selma, por estarem apresentando esses dados, que foi um esforço de todos nós, né? Principalmente do pessoal que estava na ponta, que a gente sabe a dificuldade que foi, a gente tentando sempre guardar todas as amostras aqui, se tivesse alguma incongruência, segurar ao máximo, a Geraldine aí com todas a limpeza do banco, foi um esforço imenso de todos nós, viva o SUS, que ela sei, né? E uma coisa muito importante, que é o que a gente está pontuando sempre, é que realmente o teste rápido ele é importante para as atividades de ponta, mas quando você faz um teste dentro do laboratório, a gente tem essa possibilidade que é guardar esse banco. Então, agora, neste momento, a gente não tem pernas para se fazer tudo, mas depois a gente pode até pensar nesse banco para estudar, será que teve alguma coisa rolando junto? Será que H1N1 também estava no meio dessas amostras? Como é que isso estava se comportando, né? E isso vai ser um estudo aí que a gente pode utilizar esse material, claro, passando pelos comitês, né, de ética, tudo certinho, por um bom tempo. E nós deixamos aberto aqui também que nós podemos fazer todas as amostras, as 700, né? Se tiver autorização aí do DVE e de Covisa, a gente pode fazer, porque é relativamente rápido. É o que a gente fala, o ELISA, ele é uma placa de 96, dessas de 96 nós usamos 90, porque tem os controles positivos e negativos, então a gente faz isso em 2, 3 dias, a gente termina esses 700 tranquilamente aqui. Então, podemos fazer sim. Né? E foi muito importante também para a gente perceber que a gente, tudo que o pessoal fala assim, ai, cai,
não tem mais resposta imune, não é desse jeito, e é o que a Selma falou, nós temos a resposta celular, que são das células T, né? A resposta celular, até a gente estava pensando que nós temos outros laboratórios, como o laboratório, vários, né, municipais, mas o Sudeste, que é o que eu conheço mais profundamente não, mas conheço pessoalmente, o laboratório do Ipiranga, que faz esse tipo de análise. Então, quem sabe, assim, aprofunda, e essas amostras que não deram reagentes, a gente pode fazer até a pesquisa da célula T. E isso tudo é SUS, né? Isso tudo é uma forma de você construir esse conhecimento para políticas públicas. Então, essa é a grande importância de uma pesquisa aplicada, que é o caso, né, Selma? E foi uma grande honra poder trabalhar com todos vocês, com todas as coordenadorias, a equipe aqui, não sei se vocês sabem, né, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, mas nós estávamos no meio de uma reforma aqui no laboratório, ainda teve essa situação, então nós tivemos que fazer um laboratório backup dentro do auditório do DVZ, que é aquele auditório que muitas pessoas já tiveram cursos aqui com a gente, né, no DVZ, então a gente arrumou ele inteiro para poder abrigar esse inquérito, né, então foi um esforço de todos os servidores, tanto do lado daí como do lado de cá, que abraçou essa causa, foi muito importante para a gente. Muito obrigada por participar. Nós que agradecemos. Obrigada, Carolina. Tem mais perguntas aqui. O Júlio Eduardo está perguntando se haverá novas fases de inquérito escolar após a retomada de abertura das escolas no estado de São Paulo. Não, eu não sei, acho que não tem previsto estudo, né? Depois alguém a Geraldine pode responder também, para dizer se vai ter alguma proposta, mas a gente não fez nenhuma proposta de continuidade, né? Mesmo porque acho que a gente está num outro momento, assim, da pandemia, de esforço para vacinação, né? A gente tinha pensado, a Caroline colocou aí em adolescentes, tudo, mas a gente está iniciando a vacinação na faixa etária de adolescentes agora, né? Teria que repensar essa questão, porque a última fase até do inquérito adulto já foi complicada, que ela aconteceu já naquela fase em que muitos estavam vacinados já, né? A gente já teve que tirar uma amostra, teve que colocar como exclusão, critério de exclusão, a vacinação. Então, são coisas para se pensar, se vale a pena fazer um estudo ainda sorológico nessa fase ou não, que a gente está agora com um empenho todo voltado para vacinação, né? Já vai começar a descer faixa etária, então talvez não seja um momento para se fazer, mas pode se pensar, a faixa etária não vacinada, por exemplo, né? Quero lembrar só que após o inquérito escolar, né, Selma sabe mais os dados, houve uma grande testagem por parte da Secretaria de Educação, né, nos alunos. Isso foi em outubro de 2020. Foi denominado o censo escolar, né, Selma? Você sabe mais ou menos os dados que foram obtidos? Eu posso trazer, eu não pensei em trazer o censo, né, porque seria um outro enfoque, né, o censo sorológico, ele foi realizado em escolares e em apoiadores, funcionários da rede... Servidores da rede municipal. A gente pode até levantar isso depois, mas está disponível no site também. Os resultados estão disponíveis no site, tá? Quem tiver interesse, o do censo está lá também. Foi realizado, foi mais com os laboratórios regionais, né? E a atenção básica que tocou essa parte do censo. E foi com o teste sorológico, e não teste rápido, não foi isso? Foi sorológico, Isso. Foi eletroquímio e quimiluminescência, né? Isso. Então, quando a gente encaminhar os certificados, vai o link dos resultados. Tem todos os resultados do inquérito sorológico e também os resultados do censo sorológico da educação, né, que foi feito em outubro. Depois disso, a volta às aulas ela ocorreu em fevereiro de 2021, né,
depois que houve a reabertura aí, parcial, não foi total, né, das escolas, e lembrar que a partir desse momento a gente teve um grande número de surtos de Covid em escolas, tá? Isso aconteceu a partir de fevereiro desse ano. A gente vai, inclusive, falar sobre isso no próximo web encontro, tá? A gente vai falar dos surtos de síndrome gripal em instituições escolares, vamos incluir também os surtos de síndrome gripal em instituições de longa permanência, né, que são aí os serviços mais acometidos de interesse à saúde e que a gente acompanha com a notificação compulsória, né, de surtos. Então, para lembrar, isso foi mais no início do ano, as escolas fizeram recesso naquele momento, né, houve antecipação de férias, naquele momento em abril, né, a gente teve inclusive feriados antecipados, por causa do momento, foi a entrada da P1, né, a variante, né, hoje é conhecida como Gama, então a gente teve um grande aumento aí de casos nesse período, fevereiro e março. Então, só para lembrar que a questão de novos inquéritos sorológicos com a campanha de vacina, né, já ficam sem justificativas para a gente fazer. O adulto, mais ainda, né, a gente já tem 100% da população elegível com pelo menos uma dose, então abre caminho aí para outras possibilidades, né, outros tipos de estudo. Mas para inquérito realmente ou adulto ou escolar, não há previsão, só para responder finalmente a pergunta do Júlio. Há mais alguma questão que alguém queira colocar, ou no chat, ou pode abrir o microfone, ficar à vontade para fazer alguma pergunta. Ou algum comentário também. Vejo aqui a participação, bastante gente das supervisões, das coordenadorias, participaram com a gente como interlocutores, né, fazendo a parte de interlocução com as unidades, com as supervisões técnicas e com o grupo inquérito. A gente teve bastante participação. Algum comentário, pessoal? Acho que não, né? Bom, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso, então, já fazendo o encerramento, compartilhar com vocês aqui o cronograma. Então, deixem registrado, né, guardem as datas. Para setembro, nós vamos ter 2 datas de apresentações de web encontro, 14 e 28. Outubro, nós vamos ter uma data apenas, e novembro, 2 datas. Sempre às terças-feiras, 14 às 16 horas. Para o próximo encontro, então, no dia 14, a gente já tem, como eu comentei com vocês, os surtos de síndrome gripal, apresentação de vigilância e medidas de controle. Nós vamos dividir em 2 blocos, né, a equipe do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis, a equipe da doutora Paula Bisordi, então vai falar de instituições escolares, a Ana Beatriz, e instituições de longa permanência, a Cíntia. Tá? Então, a gente já tem essa participação para o próximo dia 14, esperamos todos vocês. Né? Lembrar que esta apresentação vai ficar gravada no link do canal do YouTube, e em breve vocês estarão recebendo os certificados e o link para acompanhar, para disponibilizar e para compartilhar com as outras pessoas essa apresentação. Aguardamos vocês no próximo. Quero agradecer imensamente a participação da Selma, né, muita apresentação muito boa. A gente agradece, então, a presença de todos e encerramos aqui esse web encontro. Alguém quer fazer algum último comentário final? Selma? Tchau, obrigada por tudo e parabéns pela organização desses encontros, viu, Geraldine? Contem sempre comigo. Obrigada por tudo, pessoal do território. Um abraço. Viu? Agradeço pela organização, a Aline, nossa apoiadora aqui, é a bolsista do Ministério da Saúde, então, do CIEVES Capital, está colaborando com a gente em várias frentes, e o Web Encontro é uma idealização
então, que foi feita a partir desse, né, da Aline, né, junto com a Adriana está fazendo junto essa questão do cronograma e dos web encontros. Então, agradeço toda a equipe também por participar, colaborar, né, ter sempre essas ideias inovadoras, tá? Agradeço, então, a todos, uma boa tarde.